Aqui, gente, são partes do componente do alimentador caseiro para peixe, no caso aqui, né? Vocês podem ver ao fundo da imagem ali, né? Um motor de para-brisa, uma fonte 12 volts, né? Para esse motor, dois pedaços de cano PVC de esgoto 75 milímetros, uma conexão 45 graus também de 75 milímetros, um T já cortado, né? Você vê que ele foi aparado ali em cima, também para 75 milímetros, certo? O motor de para-brisa ele está conectado a uma rosca sem fim, e como vocês podem ver, não é uma rosca sem fim muito bem feita, porque ela é caseira. Como que foi feita essa rosca? Isso é um vergalhão de construção. É vergalhão que faz em viga, certo? Como é que você faz isso? É muito simples. Você, tendo uma máquina de solda, é claro, né? Você pega um cano de ferro, certo? Um cano de 2 polegadas, 1,5 polegadas é o ideal, né? De ferro, prende ele na moça, dá um ponto de solda aí nesse vergalhão, em 90 graus com relação ao tubo. E aí você começa a enrolar esse vergalhão em torno do tubo. Uma vez que você tem enrolado o vergalhão, não é, você solta a solda, puxa o vergalhão já com o molde da rosca sem fim feito, e você estará com a rosca sem fim. Basta aí agora você aparar as arestas dela para deixar reta, para colocar ela na ponta do eixo do motor de para-brisa. Aí a adaptação do eixo da rosca, né, do eixo do motor de para-brisa nesse vergalhão, aí fica a critério de vocês, né? Existem diversas formas aí. O que eu fiz ali foi uma coisa bem simples, né? Eu peguei um parafuso, cabeça francesa, soldei o vergalhão no parafuso de cabeça francesa, certo? E aí você tem agora um vergalhão, né, que é a rosca sem fim, e na ponta dela você tem um parafuso com cabeça francesa. Eu vou mostrar a vocês como que é mais ou menos o detalhe da solda. Acredito que dá para vocês perceberem bem aqui, ó. Tá vendo a ponta do vergalhão soldada no parafuso cabeça francesa, certo? Esse parafuso ali, ó, ele aceita essas duas porcas aqui. Aí eu peguei duas porcas, soldei uma na outra para ficar com a área maior, uma área interna maior. E aí essa ponta, né, do parafuso entra aqui, digamos, em uma rosca, em uma porca, aliás. E a outra porca que está embaixo, você rosqueia ela na cabeça da ponteira ali do motor. Olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver o detalhe aí. Mas é fácil de compreender, certo? Se você não tem máquina de solda e tal, você vai em qualquer serralheria de ferro, pede para os caras dar uma soldinha dessa para você, que é coisa baratinha, às vezes nem cobra, certo? Ali o detalhe, ó, 3 furos nesse tampão aqui de 75 milímetros, certo? Esse aqui é um tampão, 3 furos para prender o motor. É só soltar esses 2 parafusos ali e o motor tá solto, certo? E eu tenho acesso ao tampão aqui livre do motor, tá? Se eu desrosquear isso aqui também, essa rosca aqui sai, a rosca sem fim sai, eu vou ter só o motor ali na ponta. No detalhe aqui, ó, conexão do motor de para-brisa, você pega os 3 fios que estão saindo de dentro do motor, certo? Não precisa pegar. Se vocês forem arrumar um motor aí de para-brisa, você vai ver que eles vai vir com um monte de conexão aqui, ó. Que lá não, para essa aplicação aqui, que lá não serve para nada, certo? Porque aquilo lá ele só pega a posição fim de curso aqui, digamos, do motor, certo? É só para isso. A ligação mesmo do motor, para essa aplicação nossa aqui, é nesses 3 fios, ó, certo? Nesses 3 fios em que, se eu ligasse esse verde aqui, por exemplo, no vermelho, essa perna que tá ligada no verde aqui, ó, se eu ligasse no vermelho, eu ia só aumentar a velocidade. Aqui eu tô usando a velocidade mais baixa, certo?
Então é o comum e dois tipos de velocidade, mais rápido e mais devagar, certo? Bom, gente, então foi feito um furo, não é? Esse furo eu fiz com 100 milímetros ou 10 centímetros, porque no caso essa bombona estava instalada com um cano de 100 milímetros, tá? Como eu modifiquei o projeto e o projeto agora é para um cano de 75 milímetros, o que eu fiz foi cortar, basicamente aparar, não é? Esse T que estava plugado embaixo aí da bombona. Vocês podem ver na imagem, no vídeo, é possível ver que foi feito esse aparamento, certo? De forma que ficou uma meia calha aí, certo? E eu deixei isso de propósito. Para quê? Para ele receber o outro cano de 75. De forma que eu prendo o outro cano de 75 agora só com duas braçadeiras de nylon. Certo? Aquele famoso engasga-gato, tá? O projeto ficou melhor assim, porque aí na hora de tirar para manutenção ficou mais fácil, né? É mais tranquilo. Porque do jeito que tá aí, essa parte branca que vocês veem na imagem, isso daí é um PU de 40, né? A dureza dele e a flexibilidade dele 40. Ele dá bastante aderência, né, no cano de PVC com a bombona. É um método ideal de você unir as duas partes, né? Porque o PU ele aceita bem a dilatação do dia a dia, né? O tempo esfria e esquenta, o PU ele acompanha bem essa dilatação, né? Enquanto os materiais ali eles vão se movimentando durante o dia, né? Com essa dilatação que há, o PU é o tipo de cola mais indicada para esse tipo de serviço, de trabalho. E foi o que eu usei. E aí vocês podem ver que há uma segunda tampa aí na entrada do furo de 100 milímetros. Essa tampa, o que eu fiz aí foi o seguinte, existe uma redução daqueles de 100 para 75, certo? É só você pedir uma redução, comprar uma redução de 100 para 75, mas só que no caso de vocês, se vocês forem fazer aí, eu recomendo já fazer um furo de 75 mesmo, que fica melhor, né?